A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre 5 lições na formação de um vencedor. Em Apocalipse capítulo 3, verso 12, diz o seguinte: Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Nas nossas vidas aprendemos muitas coisas. Aprendemos a se locomover, a se sustentar, a cair, a levantar, mas poucas vezes percebemos o que faz um vencedor. Ser um vencedor e o que diferencia um vencedor de um perdedor. A Bíblia nos fala que ao vencedor é que estão reservadas as bênçãos eternas. Logo, é imperativo sabermos sobre a formação de um vencedor aos olhos de Deus. Para tanto, eu quero usar alguns exemplos bíblicos de homens de Deus que venceram diante das grandes provações e que provaram serem realmente vencedores, mesmo em situações que poderiam ter lhes custado tudo na vida e até mesmo a sua própria vida. Na caminhada com Deus é importante lembrar que menos é mais, e para subir é preciso descer primeiro. Dentro deste conceito espiritual, você perceberá que a formação de um vencedor aos olhos de Deus requer muito mais do que desejo de vencer por parte da pessoa. Requer oportunidades de Deus, de treinamento e interferência dele para a tua formação em alguém vitorioso. Nada é conquistado sozinho. Vamos ao livro dos começos, o livro de Gênesis. Lá encontramos um homem ainda chamado Abrão, cujo nome significa pai de multidão e que depois foi mudado para Abraão, pai de nações. Ele está junto ao seu pai Terá, um fabricante de imagens de deuses e ídolos. Nós não sabemos de tudo como aconteceu, mas pelo que entendemos, Deus despertou em Abrão um desejo de conhecer um Deus invisível, o verdadeiro Deus. Esta é a primeira lição de um vencedor. Precisa conhecer a Deus. Mas este precisa, é claro, se revelar primeiro para que realmente você o conheça. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Existem pessoas hoje nas redes sociais que tentam enfraquecer a Bíblia e as suas histórias. Dizem que muita coisa é uma lenda, outros que a ciência jamais vai confirmar tais acontecimentos, outros que muita coisa que existe foi copiada de outros povos antigos, mais antigos até mesmo do que os hebreus. Milagres não existem, eles dizem, porque Deus não existe. Essas pessoas jamais serão vencedoras. Podem ter sucesso terreno, às vezes, mas jamais serão vencedoras. Porque vencedor aqui é somente aqueles que vencem em Deus e alcançam a eternidade com Ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia exige fé. O andar com Deus exige fé. Viver com Deus exige fé. Ir até mesmo à igreja exige fé. Orar, jejuar, se consagrar exigem fé. Sem fé você jamais será um vencedor, pois não consegue agradar aquele que te chamou para vencer. Logo, a primeira lição é esta: conhecer a Deus como Ele é, e não como a história, ou alguém diz ser, mas como Ele é, em sua essência e verdade. A segunda lição para ser um vencedor: precisa obedecer a Deus conforme sua orientação. Abraão obedeceu e saiu do meio da sua terra e de sua parentela e foi para a terra que o Senhor iria mostrar. Glória a Deus. Não adianta obedecer a Deus conforme o teu entendimento e tentar ainda se justificar dizendo: Deus sabe das minhas fraquezas, Deus sabe das minhas limitações, eu vou fazer aquilo que é possível. Não é isso que Deus quer, não. Ele quer que você viva o impossível com Ele. Aleluia. Os vencedores da Bíblia não tiveram vidas fáceis, foram vidas difíceis, eram incompreendidos, eram questionados por si mesmos e pelos outros, eram perseguidos, foram difamados, sofreram muitas vezes em silêncio, pois sabiam que quem os justificava faria julgamento e eles sairiam vitoriosos. Muitos foram mortos por seguirem a orientação divina, mas saíram vencedores e se encontram hoje nas galerias de heróis da fé do Senhor. Não existe vida fácil com Deus.
Quem quer seguir a Deus vai ter muitas dificuldades. Seguir a Deus não é nada fácil. Seguir a este mundo é algo fácil. Quem segue a Deus vai ter problemas, pois este mundo vai na correnteza oposta da verdade. E a terceira lição é tão difícil como a primeira e a segunda, e é esta: ficar firme na presença de Deus. Com Noé foi assim, com Abraão foi assim, com Moisés foi desta forma, com Davi também e com todos os demais que venceram. Precisa ficar firme em Deus, aguardando a sua vitória. Não é para ir fazer nada senão o que Deus mandar. É para ficar firme, não é para olhar para os outros, não é para ouvir a multidão, é para ficar firme no posto que Deus te colocou. Se tem de construir uma arca, então vamos construir a arca. Seja em um lugar longe de um rio, seja um lugar longe de lagos ou de mar, não importa. Seja com muito ou seja com poucos recursos, seja sozinho ou com muita gente. Vai continuar construindo a arca, pois Deus está contigo e Ele vai te honrar ao seu devido tempo. Aqui está algo que faz muita gente perder as suas vitórias. Eles deixam de fazer o que Deus queria que fizesse e passam a fazer o que eles acham que devem fazer. Pense se Noé dissesse consigo mesmo: esse negócio de construir uma arca, isso é para construtores formados. Isso é para projetistas. Além disso, não tenho pessoal e nem material à disposição. Onde é que está meu ferramental para tudo isso? Pensando desta forma, Noé teria começado, mas nunca teria terminado, e a história do mundo, como a conhecemos, seria bem outra. O mesmo aconteceu com Abrão. Sair da minha terra e do meio da minha parentela para um lugar distante e desconhecido? É isso que eu devo fazer? Isso é uma aventura. Isso é coisa de doido. Até vou tentar, mas se der errado, eu dou um jeito e volto. Se ele tivesse voltado, teria perdido o melhor da sua vida e para as futuras gerações. Ficar firme na terra que Deus lhe mostrou foi decisivo para a sua vitória. Tem um ponto a mais aqui. Quando você se torna um vencedor, não é apenas você que herda um prêmio, mas muitos que estão ao teu redor usufruem das bênçãos dele. Pense nisso. Essas 3 lições podem ser vistas na vida de Davi também, por exemplo. Deus se revela a ele, lá no campo, no meio do urso e do leão. Ele sabia que o Senhor estava com ele. O gigante Golias era apenas mais um dos problemas em sua vida para resolver. Por temer ao Senhor e obedecer a Deus, que podemos ver em uma das estratégias militares que Davi usava, ele orou ao Senhor. Por onde é que deveria atacar os filisteus? E Deus lhe disse: siga o tatalar no alto das amoreiras. Veja o texto em 2 Samuel 5:24. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Era a direção de Deus para a vitória. Davi teve muitas vitórias porque temeu ao Senhor. E esta é a 4ª lição: ter temor de Deus. Eu vou obedecer porque temo ao seu nome. Vou ficar firme porque temo ao seu nome. Eu vou seguir desta forma porque temo ao seu nome. Vou ser vitorioso, glória a Deus, porque eu temo ao seu nome. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Homens de Deus são sábios, sempre. Não tem como ser homem de Deus e não ter temor a Deus. Todos os campeões de Deus temeram ao Senhor. Se alguém diz que é homem de Deus e não teme ao Senhor, é um mentiroso, é um falsário. O temor a Deus é o que mais falta nos dias de hoje. Não tem mais temor de Deus, nem mesmo dentro das igrejas. Nem nos púlpitos, às vezes, tem temor de Deus. Líderes tratam as coisas de Deus como de homem, achando que vão ficar impunes das suas maldades. Mas não é bem assim. As pessoas esqueceram o conceito da majestade divina. E esse é um problema grave. No tempo antigo, quando alguém chegava na presença de um rei, era apenas se fosse chamado. Ninguém chegava a qualquer hora, tampouco de qualquer forma. Tinha de estar em condições dignas para falar com o rei. Hoje as pessoas chegam na igreja de qualquer jeito. Chegam na presença de Deus de qualquer forma, de
qualquer maneira, tratam as coisas de Deus como se ele fosse um qualquer, sem respeito algum, não tem nem consideração. Alguns até usam umas palavras esquisitas, eles dizem, é o cara lá de cima que me ajuda, é aquele velhinho lá do céu, ele sabe, ele me tolera. Para alguém chegar à presença de um rei, no tempo antigo, era primeiro necessário ser chamado. Depois de ser aceito em sua presença e estar em condições dignas, poderia sair com sua requisição atendida ou não. Às vezes até recebia uma sentença e o cetro do rei era estendido, dando a ordem. Mas jamais alguém poderia, por exemplo, virar as costas para o rei, nem tampouco chegar de qualquer jeito. Tinha de sair andando de costas, sem se virar, pois dar as costas era uma afronta e poderia ser penalizado até mesmo com a sua vida. Hoje tem muita gente que, conhecendo a Deus, tem perdido o temor de Deus. Vive uma vida à la vontade, sem compromisso com a verdade, sem temor de Deus, sem sequer ter interesse em obedecer a Deus. E dizem que são vencedores, são vitoriosos e que vão ganhar tudo no céu. Isso é uma mentira do diabo, meu irmão. Deus exige que tenhamos temor a Ele. Exige que tenhamos compromisso com a verdade. Exige que tenhamos uma vida santa. Sem temor de Deus não há sabedoria, não há instrução. E sem sabedoria e sem instrução não haverá vencedores. Logo, sem temor de Deus, você jamais vai ser um vencedor. Moisés soube disso de uma forma muito clara. Toda a instrução que recebera no Egito foi importante, mas o ensino que o tornou vencedor veio de Deus no alto do Sinai, onde passou 40 dias e noites na presença de Deus e entendeu como Deus agia, o que ele deveria fazer e o temor que deveria ter para com ele. Vencedores não estão na prateleira de supermercado. Vencedores estão no cadinho divino da aprovação de Deus. Eles são feitos através de muitas provações e sofrimentos. O sofrimento amadurece a pessoa e aperfeiçoa a nossa alma para com Deus. Deus trata assim pessoas com sofrimento, não para vê-las sofrer, mas porque quer vê-las como seus vencedores. Glória a Deus. Sim, esta é a quinta lição de um vencedor, o sofrimento. Todos que se tornaram vencedores em Deus sofreram. E como sofreram? E Jó, por exemplo, foi um deles. Perdeu tudo para entender quem Deus era. Muitas vezes Deus nos tira tudo para nós vermos nus. E só assim conseguirmos ver quem Deus é. O sofrimento não é algo bom de se pregar ou falar. Principalmente nos dias de hoje, onde vemos a maior parte das pessoas, uma geração fraca e doente, que condena a verdade e a distorce a seu bel prazer, pois amam mais a mentira e vida fácil do que a verdade e o sofrimento com Deus. Não querem pagar o preço. Onde preferem mensagens que adoçam o ego e prometem prosperidade, sem comprometimento com Deus, e riquezas terrenas, sem uma eternidade viva com o Senhor. Mas o sofrimento é um dos caminhos que Deus tem para nos aperfeiçoar. No entanto, nunca vi um crente orar: Senhor, me manda mais sofrimento. Eu quero mais sofrimento, Senhor. Pois isso seria uma oração tola. Ninguém quer sofrer, e Deus sabe disso. Queremos é viver, e viver bem. Mas viver bem não traz crescimento para andar com Deus. E na formação de um vencedor de Deus é necessário o sofrimento para o crescimento. O sofrimento é a última etapa antes da vitória. Guarde isso. O corredor está quase em desgaste total antes de alcançar a linha de chegada. É quando tudo parece impossível. Todas as dores ficam patentes. Todo o sofrimento vem como um turbilhão e tudo aponta que você não vai vencer. Mas é nesse momento que a vitória de Deus chega. É nessa hora que Ele te fará um vencedor. E é depois dessa hora que você vai ouvir dele: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Como está em Mateus 25, 23. Essas 5 lições, quando observadas com sinceridade no coração, te farão um vencedor. Mas isso não virá pelo teu mérito, mas pela decisão de Deus. Ele é quem escolhe. Ele que dá ordem, Ele que trabalha no teu coração para ficar firme nas suas promessas, Ele que te dirige a ter temor de Deus, somente Ele que te aperfeiçoa pelo sofrimento.
Jesus foi nosso exemplo em tudo isso. Escolhido para vir a este mundo, enviado para uma missão, ficou firme até o final em sua jornada terrena, nunca fez nada sem que o Pai lhe dissesse para fazer, pois havia temor e sofreu até a morte e morte de cruz. Paulo então diz em Filipenses 2, 5 a 11, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi fiel. Mas veja bem, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quer ser um vencedor? Siga o exemplo de Jesus, e você terá a vitória. Que Deus te abençoe.